Vamos lá. Olá, pessoal, estamos com mais um episódio, hoje especial, sobre guerras e ameaças assimétricas, NBQRE. Hoje eu estou com o Birajara Fávila, que é coordenador do Grupo de Resposta Imediata, né, e membro da OAB na Comissão de Compliance e Anticorrupção. Seja bem-vindo, Bira. Estou também com o Dr. Sérgio Roberto Fernandes, que é médico nuclear e foi atuante na Marinha. Sérgio, honrada e muito bem-vindo. Obrigado, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui e com pessoas tão qualificadas. Obrigado. O engenheiro Carlos Alberto dos Santos, que é engenheiro nuclear e trabalha na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Carlos, honrada e obrigado pelo tempo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e agradeço também a presença de ilustres amigos e estão no meio que vai ser muito bem discutido essa reunião aqui. Obrigado. Bacana, né? E o doutor Ângelo, que é médico do Exército, né? Defesa Química e Radiologia pela DBQR. Nome difícil aqui. Ângelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Trabalho em medicina do trabalho com civil e eu sou especialista em defesa química, biológica e nuclear pela ESIE, Escola de Instrução Especializada do Exército. Nossa. Trabalhei também na Uniscom, no Bioteam 15 e alguma visita em alguns sites na Uniscom. Ângelo, parabéns, congratulações aí ao Exército, né, entrega que você fez aí de defesa. Sérgio. Oi, obrigado. Eu me formei em 83 pela Gama Filho e fiz residência médica em medicina interna e gastroenterologia internato de 83 a 89 e quando foi em 89 eu entrei, me formei, eu fui aprovado no curso de aperfeiçoamento para fazer medicina nuclear pela Marinha. Terminei em 93, fiz meu fellow em medicina nuclear na Universidade Cornell, Presbyterian Hospital em Nova York, em 2001, 2002, e fiz um fellow em 2008 na Universidade de Oak Ridge, no Tennessee, com atendimento e preparação e resposta médica a pacientes contaminados por agentes NBQR, e fui para a reserva da Marinha em 2012, e atuo como consultor particular e atuo na parte de medicina interna e gastro, porque, infelizmente, não faço mais parte do serviço de medicina nuclear. Nossa, dá até medo de todo mundo. Carlos, se apresente, Carlos. Bom, meu nome é Carlos Alberto, trabalho no Serviço de Emergência Radiológica Nuclear do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é um instituto que pertence à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sou engenheiro nuclear formado pelo IME, né? Trabalhei em Goiânia durante o acidente que é considerado o maior acidente radiológico do mundo, né? Em Goiânia, e também trabalhei lá no Marcelo Dias junto com o Dr. Sérgio e a equipe dele na ajuda de radioproteção junto aos pacientes que estavam contaminados, né? E trabalho na CENEM já há 40 anos. Ainda estou nativo. Parabéns pela entrega e pela sua atuação aí nesse caso que foi ruim, né? O Bira, se apresente pela 5ª vez, todo mundo já te conhece. Bem, como já foi dito anteriormente, né, do Grupo de Resposta Imediata, que é denominação aí que é dada aos professores, instrutores e os alunos que passaram que todos são oriundos do ciclo de estudo de capacitação na prevenção e enfrentamento das ameaças assimétricas e NBQRE, no caso, que é realizado 2 vezes por ano, né? E aí, professores, instrutores que se reúnem no seu tempo, tudo, com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar, principalmente os membros da defesa, da área de segurança, área médica, e principalmente mantendo uma questão extremamente importante, o contato direto, esclarecimento de dúvidas, troca de informações
e com grande objetivo de dar uma grande contribuição para o nosso país, né? A informação, integração e aperfeiçoamento constante. E, mais do que nunca, as ameaças estão por aí, aparecendo cada vez mais, questão da Ucrânia, questão de Taiwan, entre outros países que não me deixam mentir. Então, a questão NBQR nunca se fez tão presente e tão próxima como está acontecendo na geopolítica do mundo. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para todos, né? O mundo está passando por diversos conflitos, não é de hoje, né? E a gente tem um destaque aí na Ucrânia, agora, em Rússia. É um problema grave, né, de proporções bem extensivas, né? E que envolve a questão de NBQR, né? A questão de uso de armas nucleares. Qual que é a análise de vocês sobre esse cenário? Vai falar aí? Pode. Bom, então, o que é o seguinte, vou falar da minha visão, na minha experiência e vivência desde 1991, 93, nessa área nuclear, né? Então, o que eu acho é o seguinte, já sabe, né, que o Putin, que o líder soviético jogou, né, que poderá usar armas nucleares, mas, no meu ponto de ver, me parece que eles estão jogando alguns mísseis perto das instalações nucleares de uma usina nuclear, que, a meu ver, é um modo de dissuasão, né? A meu ver, eles sabem que também não pode usar mísseis nucleares na Ucrânia, porque também isso irá afetar não só a Ucrânia, como também irá afetar a Rússia. Por quê? Porque você vai ter contaminação do meio ambiente, vai ter alterações climáticas. O que poderá acontecer é que ele pode lançar mão de determinadas armas, que eles falam nucleares, mas são armas que podem ter um componente radiológico associado, como foi que aconteceu na guerra da Bósnia e de Kosovo, onde nós tivemos a chamada síndrome dos Balcãs, que determinados militares, inclusive até possivelmente poderiam ter brasileiros que foram para esse tipo de evento, poderiam estar contaminados por determinados armamentos radiológicos que usando, vamos dizer assim, substâncias de materiais radiológicos que poderiam ter contaminado esses combatentes. E outra coisa também, quando ele fala de armamento nuclear, existe também outra situação que ele pode fazer dentro do campo de batalha, mas que não irá afetar o meio ambiente nem a parte climática, que eles costumam chamar, e que isso eu aprendi muito quando estive lá na medicina nuclear, lá em Presbyterian em Oak Ridge, no Tennessee, que eles chamam de cilada radiológica ou armadilha radiológica. Mas eles não usam nuclear, eles colocam fontes radioativas, né, dentro do campo de batalha do inimigo, infiltrando agentes deles no campo de batalha do inimigo para distribuir essas fontes radioativas como se fosse o acidente de Goiânia. Então, os combatentes inimigos entrariam naquele campo de batalha, se não tiverem um monitor de monitorização radiológica, eles irão, então, ser expostos à radiação. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito, Sérgio. Bem colocado as palavras. E, nesse caso, seria tipo uma bomba suja, né? Usando um material radioativo junto com uma bomba normal, uma dinamite, ou seja o que for, né? Então, isso haveria uma grande contaminação no local. Agora, a bomba atômica em si, olha, ele é um pouco maluco, né? Mas não chega a tanto. Se ele explodir ali, uma bomba realmente atômica, vai atingir a Rússia e ali a Europa toda vai ser atingida. Não vai ficar só na Ucrânia, não. Então vai ser espalhar contaminação toda a região. Aí vai ao fim. É como nós tivemos em Chernobyl. O reator explodiu e a nuvem radioativa foi parar Kiev, que é lá na Ucrânia. E poderia e algumas quantidades da radiação foram parar na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Moscou, entendeu? Isso. Então, essa é a coisa. Ele só vai usar um armamento nuclear se
se ele tiver, assim, desesperado, quando perder a situação política e até as oligarquias que estão em volta dele. Nós sabemos que a Rússia, logicamente, nós sabemos que a Rússia é um presidente com oligarquias em volta. Se ele perder essas oligarquias, ele não vai ficar no poder. Então, só se for um ato desesperado. É claro, já soltando uma bomba atômica ali, outros países que têm uma bomba atômica vão agir da mesma forma. Exatamente. Quando você fala em guerra nuclear, você não tem nem um vitorioso, nem um derrotado. Todos serão derrotados. Sim, exatamente, bem colocado. Eu tenho uma pergunta para o professor Carlos Alberto. O que seria, né, professor Carlos, o que seria uma ameaça radiológica e nuclear, né? E quais as características delas e principais diferenças entre elas? Bom, a pior de tudo seria a explosão, né, que iria exterminar uma grande área. E a explosão hoje em dia é diferente que foi no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Aquilo ali é um estalinho perto das bombas que estão criadas hoje. Né? É uma potência 1000 vezes maior. Então, só a explosão iria devastar uma área de alguns estados, assim, em referência em tamanho, tipo Brasil, soltasse aqui no Rio, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas, isso devido à explosão, iria ocorrer grande devastação. E depois a contaminação iria atingir o restante do Brasil, parte da América do Sul, e com certeza correria o mundo todo essa nuvem. Né? Então, você colocando isso tudo lá na Hungria, né? Na Ucrânia, quer dizer, na Ucrânia, aquilo ali iria atingir em si, com certeza, toda a Europa, norte da África, iria rodar os Estados Unidos, Mediterrâneo, tudo. Toda essa área ia ser atingida com a nuvem, né? O senhor arriscaria em dizer até quantos anos, por exemplo, ficaria essa poeira radiológica e essa contaminação no mundo? Radioativa. Que tem numa nuvem radioativa tem dezenas de materiais radioativos. Dentre eles é o césio, que foi aberto em Goiânia. E a meia-vida do césio, né, eles são 30 anos. Para ele ser eliminado, perder a energia dele, né, são pelo menos 300 anos. Tá? Então, em Goiânia, aquele rejeito que está lá, guardado, vai ficar pelo menos 300 anos. Então, você imagina isso a nível internacional. Vai arrebentar, né? A gente vai arrebentar com Césio também. Você dá um estalo ali, como o senhor falou, né? Vai destruir 400 anos à frente. Isso. E qual seria, aproveitando a pergunta, uma hipótese que é uma ameaça, não deixa de ser uma ameaça real da Ucrânia, e nós temos, de um lado, a Ucrânia, a Rússia, e temos aí a OTAN, são mais de 30 países. Numa hipótese, Carlos, quais seriam as fases, a partir do momento, um exemplo, 2 ogivas são acionadas. A partir desse momento, o que aconteceria? Fala-se até, inclusive, o famoso inverno nuclear. O que seria isso na prática? Medo disso. O que seria isso na prática com leigo, tudo? Sim. Quais seriam os procedimentos, protocolos que os países teriam que adotar imediatamente na hipótese de se estourar uma bomba nuclear? Só procurar abrigo subterrâneo. Acho que a única opção é essa. E depois do inverno nuclear, vão estar contaminando locais de plantações. Acho que em 10 anos, estou sendo bonzinho. 10 anos ia terminar uma boa parte do mundo de fome e de outras guerras devido à fome. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor Ângelo. Ângelo, o que seria uma ameaça química, né? E quais os protocolos, né, que a gente deve adotar o governo, né? E as principais ações médicas que deveriam ser tomadas numa situação de contaminação química? Bom,
A contaminação química é uma das coisas. Quando a gente fala de defesa química, biológica e nuclear, é porque são os grandes medos de todos. Esses ambientes, eles geram uma classificação que a gente chama tensão permanente, pavor e até o medo subsequente. Então, você fica sempre muito tenso. Na área química, nós temos inúmeros problemas. Por exemplo, você usar, às vezes tem gases que são lançados nas indústrias, normalmente. A indústria química, por exemplo, às vezes ele libera substâncias no ar. Se ele liberar, por exemplo, ácido sulfúrico, liberar no ar, ele vai queimar as pessoas. Se alguém cair, isso é, o ácido sulfúrico cair com alguém, ele faz carbonização imediata do indivíduo. O que seria essa carbonização imediata por ácido sulfúrico? Eu, por exemplo, ficaria todo preto em uns 40 centímetros de tamanho só. Nossa Senhora. É terrível. Isso some tudo. O indivíduo vai virar só carvão. Mas isso daí não é isso é um acidente químico. Na casa da arma química, é um pouco diferente. A arma química é o uso intencional de um produto químico para causar lesão em alguém e, principalmente, causar o pânico, que foi usado na Primeira Guerra Mundial e que não foi usado na Segunda, justamente porque o pânico, o terror e a destruição é de tal ordem que é preferível não usar. É que nem a arma nuclear. A arma radiológica, a gente até entende, por exemplo. A arma radiológica, ela provoca lesões, etc., mas ela tem algum efeito, você pode minorar. Uma guerra nuclear pode destruir o mundo várias vezes. Ora, eu acho que uma vez só basta. Mesmo que você use uma pequena arma nuclear, a destruição é muito grande. O que eles poderiam usar seria uma arma pequena. Mas essa arma pequena, as armas químicas produzem. Existe uma coisa chamada bomba termobárica. Essa bomba termobárica atinge, às vezes, conforme for, alguns quilotões. Isso ela tem um efeito igual a uma bomba atômica pequena. Não tão grande quanto a de Hiroshima. Isso é uma arma química. Mas o pessoal diz que é só incendiária. É uma mentira. É uma arma química. Na realidade, quando se trata de guerra, é a pior coisa que existe. Então, é isso que eu ia falar. A guerra não tem coisa pior. Então, eu acho uma incapacidade de discussão, né? A gente tem os acidentes químicos, esses são pequenos, e a gente tem uso intencional desses produtos químicos, ou nucleares, ou qualquer outra coisa, para causar um malefício muito grande que gere um pavor e todo mundo começa a conversar. Ainda tem isso, né, que é o pavor, o pânico coletivo, que é uma das piores coisas. Você quer destabilizar uma pessoa e mexer com o psicológico dela. Só de ter a ameaça de fazer isso, a pessoa já... Aproveitando a questão química, né, eu gostaria até que o professor Ângelo falasse um pouquinho sobre um dos grandes problemas dos gases, tudo, né, principalmente o sarin, o VX e principalmente o Novichok, né, que é um dos mais potentes, né, que ele bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos, né? Todos esses gases nervosos, eles foram feitos para desestruturar o ser humano. Isso é, exatamente. Em graus menores, o que eles fazem? Eles atuam no nosso sistema, o nosso sistema simpático e o parasimpático. Então, quando você inala um desses gases, você perde o controle de tudo isso. Isso é, a sua visão borra, você começa a vomitar, evacuar, suar, a sua pressão cai, e se nada for feito, morre. É a pior coisa. Ô, Carlos, emudece o seu microfone aí, Carlos. O Novichok geralmente afunda mais a consciência. Mas, de uma maneira geral, esses gases, eles procuram desestruturar o homem como um todo. Aquilo que acontece quando a gente joga um inseticida na barata e ela sai entrando em convulsão, é a mesma coisa que acontece. No Iraque, o Saddam usou sobre os curdos algumas dessas armas, e algumas vezes as pessoas tinham convulsões tão fortes que quebravam as pernas e os braços. Que isso? Então, a ponto da pessoa se arrebentar, né? A própria pessoa se arrebentar. Esse é o efeito desses gases. Por isso que ninguém quer usá-los. Agora, em desespero, alguém pode usar. Ô, Carlos, deixa eu pedir um negócio. Oi. Carlos, tá ouvindo? Emudece o seu microfone aí, porque se fizer algum barulho, a câmera vai para você. Só para o Ângelo terminar de falar aqui. Aí, pode falar, Ângelo.
Mais alguma coisa? Ou, por exemplo, nessa parte radiológica, nós temos as lesões radiológicas, que as pessoas têm lesões, e são lesões sérias, porque a queimadura radiológica ela é uma queimadura em profundidade. Por exemplo, quando você queima com fogo, queima a superfície. Como a radiação atravessa o organismo todo, ela queima a pele, queima o tecido, queima o músculo, queima tudo isso. Então, o indivíduo que é irradiado radiologicamente, a melhor coisa que pode fazer para ele é ele perder aquela área, se ele não for uma radiação pequena. Esse tipo de radiação nuclear realmente é muito grande. Qualquer coisa acima de... Uma unidade de medida disso é o Gray. Então, se acima de 600 Grays, por exemplo, 100 Grays, aliás, o ser humano vai tomar uma carga tão grande de radiação que a chance de ele morrer é muito alta, e morrer com muita dor. Por isso que causa um tremendo pavor. O objetivo então, ainda tem isso, a dor, né? É uma coisa que ninguém fala, a dor, mas é uma coisa óbvia. Se alguém fala em queimadura, imagina uma queimadura na pele, no músculo e no osso, tudo doendo ao mesmo tempo. Nossa Senhora. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor Sérgio. Sérgio, quais os protocolos, né, e as principais ações no atendimento médico dessas duas situações que a gente colocou aí, que é a química e radioativa? Só para complementar o que o Ângelo falou, que ele colocou muito bem, é que nós temos que lembrar o seguinte, que ninguém é bonzinho nessa história de usar elementos NBQR, né? Basta ver, por exemplo, os Estados Unidos, quando começou com a bomba atômica, ele colocou, para testar os efeitos da primeira explosão da bomba atômica, ele colocou soldados no deserto de Nevada para ficarem olhando a explosão, para ver os efeitos da radiação no organismo das pessoas, né? Isso começou assim. E nós vemos também, conforme o Ângelo falou, a utilização de armas químicas em eventos que foram até recentes, né? Por exemplo, na Síria, foi muito usado, além do que o Ângelo falou, foi muito usado o cloro, como bomba suja nas explosões, né? E o que o cloro faz? E o cloro faz o quê? Ele pega crianças, pega adultos e vai fazer o quê? Uma complicação respiratória, vai levar a pessoa a ter dificuldade respiratória, a pessoa vai ter que parar no hospital e aí vai ter que até colocar um tubo e um respirador, né? Nós também temos a utilização de substâncias químicas em atos de terrorismo em indivíduos, como foi muito comum, por exemplo, o Carlos deve se lembrar disso, quando nós tivemos lá no Reino Unido um ex-agente da KGB que foi contaminado pelo agente polônio, onde colocaram o agente polônio no chá do indivíduo. Convidaram o ex-agente para um chá, e nesse chá do indivíduo tinha um polônio e ele veio a morrer de síndrome aguda de radiação, né? Outra coisa que acontece também muito comum de ex-espiões é que o uso do agente Norfolk, conforme o Ângelo falou, que bloqueia a acetilcolina e leva o indivíduo a aumentar as suas secreções respiratórias, o indivíduo acaba se afogando nas suas secreções respiratórias, acaba entrando em coma por efeito desse tipo de agente químico. Mas é um exemplo desse agente químico. Quem trabalha em emergência, ou quem em emergência, dessas grandes emergências nos hospitais, a gente vê muito o indivíduo tentar suicidar com um inseticida de rato. É mais ou menos o que ocorre com esses agentes Norfolk nos indivíduos. Quer dizer, o indivíduo chega com muita secreção, a pupila pontiforme, ele começa a entrar em coma, e se você não estiver habituado a esse tipo de atendimento, você vai deixar passar, porque o efeito você tem que fazer com o antídoto, que é a atropina. Se você fizer atropina, você salva o indivíduo. Foi o que aconteceu com aquele indivíduo que está detido na Rússia, que estava no avião, e eles usaram esse tipo de agente, contaminaram esse agente no avião, e esse avião foi para a Rússia, ele estava contaminado, e aí a família transferiu ele para um hospital inglês, e, por sorte, do hospital inglês que ele foi atendido, eles, há 5 anos atrás, atenderam um casal com os mesmos sintomas que foram contaminados pelos agentes Norfolk. E aí, então, fizeram atropina e esse indivíduo escapou. Então, é mais ou menos o que acontece no uso dessas substâncias. Você me perguntou sobre o preparo e o planejamento. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, primeiro, porque os médicos, em geral, não só daqui, como no restante do mundo, não estão preparados para atender o tipo de paciente,
principalmente aqueles que são os pacientes vítimas de radiação, tanto contaminação como exposição. Os médicos têm medo de se aproximar. Se o indivíduo é exposto à radiação, o médico não se aproxima pensando que ele vai expor a radiação que ele foi afetado para ele. Se o indivíduo está contaminado, o médico também está. Então, isso tem que ser um trabalho de conscientização que nós começamos a fazer aqui no Brasil. O Carlos pode dar de prova, se eu estiver mentindo, ele me corrija, mas que nós fizemos aqui na época que nós tivemos os Jogos Militares, o Pan-Americano, a Olimpíada e depois a Copa do Mundo. Por quê? Porque nós tivemos um trabalho enorme, né? Na parte médica que eu estou falando, que nós tivemos que mapear todos os hospitais, nós fomos nas emergências de todos os hospitais, conversamos com os médicos, fizemos curso, o Carlos pode estar aí, para mostrar para o médico que para não ter medo da radiação, porque a primeira coisa é mostrar para o indivíduo, não só os médicos, mas os profissionais de saúde, não terem medo da radiação. Isso é um detalhe. Segundo, nós precisamos ter uma conscientização dos hospitais, no caso dos hospitais públicos, para esse tipo de atendimento, porque eles vão pensar que se o indivíduo entrar lá, vai ficar todo contaminado. Mas a gente precisa ter atenção que esses hospitais públicos de grande emergência, além daqueles pacientes que eles vão receber de contaminação e exposição, estão recebendo também os pacientes com traumatismo craniano, são pacientes com infarto do miocárdio, com crise hipertensiva. Então, é tudo não é estático, é tudo contínuo. Então, essa é outra dificuldade. Então, o planejamento e o preparo está tentar resolver essa situação, o que é muito difícil, principalmente em países que você tem uma dificuldade de evoluir com o serviço público. Sim, né? Eu ia falar isso. Onde os recursos do serviço público hospitalar, eles não são empregados de uma maneira adequada. Isso pode ocorrer aqui, desculpa eu estar interrompendo, mas isso pode ocorrer aqui, como também ocorre lá fora, entendeu? Sim. Agora, o que ocorre aqui é que, infelizmente, o nosso SUS, felizmente o nosso SUS ele foi projetado pelo exemplo do NHS, que é o SUS do Reino Unido. Só que lá, no Reino Unido... outra realidade, né? É outra realidade pelo seguinte, o Reino Unido, ele pega os recursos e investe no SUS. Aqui, os recursos, eles não são investidos de maneira totalitária no nosso SUS. Sim. A gente teve um exemplo aí da pandemia. Exatamente. Não estava preparado e também a estratégia tática operacional... Certo. E aqui nós temos que perceber o seguinte, Constituição, saúde é um direito de todos. Sim. Então, nós temos que ter essa conscientização. Senão, fica muito difícil. Porque nos pacientes químicos, você tem as queimaduras, conforme o Ângelo falou. Mas no paciente radiológico, você tem a exposição. O indivíduo chega lá andando, mas dependendo do grau de exposição que ele foi exposto, ele daqui a pouquinho vai entrar numa síndrome aguda de radiação. Síndrome aguda de radiação, o indivíduo está bem, mas daqui a 10 dias a radiação começa a fazer os efeitos na medula óssea do indivíduo. E o indivíduo, então, começa a ter anemia, os leucócitos caem, as plaquetas caem, e ele começa a ter infecções e vem a falecer, como aconteceu em Goiânia, como aconteceu em Chernobyl. Se ele não for exposto, ele vai ser contaminado. E, conforme o Ângelo falou, a contaminação pode ser da pele, né? E aí é uma contaminação que pode ser interna ou pode ser uma contaminação externa. É isso que ocorre. Então, eu tenho uma dúvida, só para a gente encerrar esse bloco aqui, como é que o médico identifica uma situação de contaminação radioativa? Porque tem coisa que não é visível, né? Exatamente. Por exemplo, quando teve aquela situação do cara que foi, do ex-agente da KGB, que foi contaminado internamente com o agente polônio, ele, quando chegou no hospital, as pessoas não sabiam o que ele estava tendo, porque ele estava se passando mal e tudo, aí começou a apresentar diminuição dos leucócitos, diminuição dos glóbulos vermelhos, diminuição das plaquetas. Foi aí que foram investigar o que poderia ter sido isso, e aí, dentro dessas elucubrações, viram que deveria ser feito um levantamento da parte química e radiológica por causa da experiência que eles já tinham em relação a esse tipo de atentado no indivíduo desse tipo. E aí então, fizeram a modelização do hotel e verificaram que isso poderia ter relação com um agente, aí fizeram o exame de sangue dele, essas situações, mas ele veio a ter a síndrome aguda da radiação e veio a falecer. E quanto à parte química,
Quanto à parte química, vai depender da experiência e do tato do indivíduo que está habituado a confrontar com aquela situação. Por exemplo, se fosse aqui no Brasil, os nossos médicos da saúde pública, eles saberiam efetivamente avaliar que o indivíduo foi contaminado pelo Norfolk, porque é como se fosse uma pessoa que normalmente, isso é muito comum em emergência de grandes hospitais, da pessoa se querer ingerir o chumbinho do rato, e aí fica intoxicada e quer se matar, vamos fazer um suicídio, entendeu? A gente vai melhorar. Pessoal, eu quero agradecer a cada profissionais, né? Carlos, Alberto, Ângelo, Sérgio, Bira, né? Agradecer o Bira que trouxe vocês, né? Eu vou encerrar esse programa de 3 blocos ou 4, que é imenso, e com 300 recortes aí, porque eu acho que nada do que vocês disseram pode ser desconsiderado, né? E eu queria que vocês finalizassem 1 minuto para cada um, aí a gente finaliza e encerra o programa. Bira, vou te dar aí a oportunidade. 1 minutinho, senão cai aqui. Ok. Só agradecer, mais um aprendizado, e principalmente esse vídeo que vai ficar registrado para as pessoas conhecerem, o leigo tomar consciência, se informar, foi o grande objetivo, inclusive, dessa live, inclusive. Eu acho que só agradecer, aprendemos mais uma vez muito aqui, com conhecimento nacional e internacional desses grandes especialistas, professores do ciclo de estudos. Eu acho que agradecer e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Sérgio? Bom, eu só queria registrar aqui uma coisa importante, que o mundo ainda não aprendeu a lidar com o vírus biológico. Então, o que eu quero dizer é que a pandemia não acabou, o senhor Biden, por exemplo, se equivocou, porque nos Estados Unidos eles têm em torno de 400 a 500 mortes por dia. Nós decretamos assim, nós não, o decreto de fim de uma pandemia é quando você tem em torno de menos de 30 mortes por dia, então houve um equívoco. O diretor do OMS falou que a pandemia está evoluindo para o final total, eu digo que é parcial, e uma coisa importante é que nós temos que objetivar isso e nós temos que melhorar, em termos de Brasil, o saneamento básico das comunidades, do nosso interior do país, porque tem muita gente sem água, sem esgoto e sem o destino próprio dos dejetos, porque isso leva a ancilostomias, ascaridíase, uma série de doenças que provocam diarreia nas nossas crianças. Então, nós ainda não aprendemos ainda com essa parte biológica. Perfeita colocação, Sérgio. Obrigada. Ângelo? O Brasil não faz guerra de... O Brasil... Você vai finalizar. O Brasil não faz guerra de conquista. Então, eu só tenho uma palavra para dizer para todo mundo: paz. Nossa, que pancada. Carlos Alberto. Bom, é só agradecer, né, por esse evento, foi excelente, aprendi muito também, e eu acho que importante hoje em dia é todo mundo ter conhecimento desses problemas, seja químico, biológico, radiológico, nuclear. Então, ter muitas aulas, fazerem cursos, né? Não estou dizendo todos, tanto civil como militar, se aprofundar cada vez mais, porque a tendência é cada vez aumentar mais e diminuir o número de pessoas que detêm esse conhecimento. Eu faço curso, pelo menos uma vez por mês, tem curso de 40 horas que eu faço. Vai ter um curso agora internacional aqui no RD, que são 3 meses. 3 semanas. Depois vamos para Brasília, fazer um curso para a BIM. Então, tudo isso, nós estamos fazendo o quê? Multiplicadores. Tá? Então, exatamente. Tem que ter treinamento. Sem treinamento, não adianta. A pessoa tem um treinamento, pensa que sabe de tudo, mas não. Tem que continuar. Eu estou nessa área há 40 anos e até hoje eu aprendo. Então, acho que é importante. Então, isso aí tem que ser divulgado, tem que se fazer
mais cursos e palestras dessa discípula que você proporcionou a gente hoje. Parabéns a você. Eu agradeço a todos, né, e convido a assistir e multiplicar esse programa. E a gente encerra esse especial aí, que possivelmente vai ter a segunda versão, a gente encerra por aqui.